Fala, meus alunos, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, voltando aqui mais uma aula desse módulo novo que é o desenho de observação, nessas nossas aulas aqui de desenho. Seja bem-vindo para quem está chegando agora, eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Estamos nesse módulo de desenho de observação, como desenhar do zero. São nossas aulas, né? Como desenhar do zero, sempre. Para quem está aprendendo, quem quer aprender, quem quer melhorar. Eu estou usando nesse módulo aqui, todo esse módulo, nós vamos trabalhar com a transcrição de todos os exercícios da professora Beth Edward, com esse livro maravilhoso aqui que eu quero passar para vocês, que é o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Nesse aqui vamos de fato trabalhar já os primeiros exercícios que ela quer que você, como aluno, estudante de artes, consiga transitar do lado esquerdo para o lado direito. Ela faz alguns exercícios e ela explica isso. Bom, eu não vou me prolongar muito não. Desculpe. Roda a vinheta aí. Vamos começar. Bom, galera, é o seguinte. Nesse módulo daqui, como eu já expliquei na primeira aula, para quem assistiu a primeira aula aí, estava aguardando já essa segunda aqui. A primeira eu falei demais, mas é porque eu senti a necessidade até de... Eu sempre falo demais, isso é verdade, mas é porque a primeira aula ela é muito importante, porque eu tentei trazer toda a introdução do livro, da minha maneira, né? Eu estou relendo o livro, na verdade, e assim, é porque às vezes é chato você tentar explicar de uma maneira muito sucinta algo que requer treino, requer prática, mas assim, de maneira verbal, eu tentei passar na primeira aula essa ideia que é a mudança de transição. O que é que nós, como alunos de arte, queremos nesse caso aqui para os estudos do livro de Beth Edwards, que seria essa façanha de transformar, de transitar do lado esquerdo para o lado direito, de passar esse nosso entendimento de percepção artística de uma modalidade, de um jeito mais, que eu poderia dizer, mais... qual a palavra agora? Sempre perco as palavras. Por quê? Qual a ideia? A ideia é sair de um desenho simples, sair de um desenho mais casual, de um desenho sem muito esforço, de um desenho mais, como é que eu poderia dizer? De um desenho mais simples, mais simplório, sair de um desenho mais comum para algo melhor. A ideia é que com os exercícios que ela passa, que ela tenta passar para os alunos, e ela passa para os alunos esse livro daqui, que ele é muito bom, é um livro excelente. Ela quer fazer com que todos os alunos que passaram por ela tenham essa facilidade em conseguir observar e trazer o que observa de maneira bem fácil, de maneira direta, dinâmica, fácil e que fique realmente bem. Eu falei até uma frase que eu vou repetir ela sempre aqui, falei na primeira aula desse módulo, que é o seguinte, resumindo tudo que eu vou falar aqui, e mais uma vez eu vou repetir, como desenhar bem. Exercitar reproduzir os exercícios que tem aqui, exercitar essa dinâmica desse livro, é fazer com que a gente observe e desenhe bem. Você vai desenhar bem. Ela fala nesse livro daqui, eu vou só voltar isso aqui rapidinho, mas eu falei na aula passada, ela fala nesse livro daqui o seguinte, ela fala que todos os alunos que chegam até ela, que assim, isso aqui é um livro antigo, esse livro, ela trabalhou isso aqui com os alunos, provavelmente em 79 ela trabalhou esse livro daqui, no ano em que eu nasci, por favor, né gente, há mais de 40 anos, ela trabalhou isso aqui com os alunos pessoalmente, e naquela época, eu sei que hoje em dia ainda é assim, claro, sempre vai ter alunos que chegam para o professor e dizem assim, eu consigo desenhar alguma coisa, eu consigo desenhar, mas eu não consigo fazer um retrato, eu não consigo desenhar uma pessoa. Esse aluno, ele, assim, de certa maneira, ela quer mostrar que ele está equivocado. Porque quando você consegue desenhar, quando você diz assim, não, eu consigo desenhar uma fruta, eu consigo desenhar uma paisagem, eu consigo desenhar uma natureza morta, eu consigo desenhar um objeto, um móvel, mas eu não consigo desenhar uma pessoa. Ela refuta essa ideia sua. Por quê? Porque se você consegue desenhar bem um móvel que está ao seu lado, você consegue desenhar bem uma natureza morta que está ao seu lado, que tem na sua frente,
como modelo para você ver uma paisagem, um monumento, a mesma percepção, o mesmo entendimento que você tem para fazer um exercício como esse, um objeto como esse, um motivo como esse, é o mesmo entendimento que você terá para fazer uma anatomia humana ou um retrato. Então, ela até diz no livro, e eu repito isso na primeira aula, ela fala, eu quero muito que essas pessoas que dizem eu não consigo desenhar uma anatomia humana, eu não consigo desenhar uma pessoa, tome aula com ela, porque ela diz, eu vou fazer com que você desenhe um retrato. Tanto que ela diz, eu vou foco a maioria dos exercícios, não todos, claro, mas uma boa parte dos exercícios, para o desenho do retrato, do rosto humano, da forma humana, porque ela quer que a pessoa realmente tire essa ideia de que não é possível fazer isso. Bom, esse livro daqui, eu li um pedacinho dele, um trechinho rápido, eu vou ler esse trecho aqui, que é só a última capa dele aqui, que ela fala o seguinte, esse livro é muito bom, esse livro é fantástico. Para quem não tem, eu estou passando ele todo, eu vou passar todos os exercícios dele, eu não posso ler o livro todo, claro, mas eu vou passar o máximo de todos os exercícios e o máximo que eu puder que eu veja que é interessante para que a gente entenda aqui nas nossas aulas. Bom, aqui no final tem o seguinte, desenhando com o lado direito do cérebro, aplicando ao ensino do desenho recentes descobertas sobre o cérebro humano, a doutora Beth Edwards apresenta neste livro um método infalível que permite a qualquer pessoa aprender a desenhar. Vocês entenderam isso? Ela diz que permite qualquer pessoa aprender a desenhar. Ponto. Exercícios básicos destinados a liberar o potencial criativo e a utilizar aptidões especiais do hemisfério cerebral direito proporcionam resultados surpreendentes em pouco tempo, mesmo para aqueles que jamais julgaram ter talento para o desenho. Em outras palavras, é o que eu já falei aqui mais uma vez. Ela quer pegar essas pessoas que dizem assim, poxa, é um dom, desenhar é um dom. Realmente desenhar é um dom, você amar aquilo que você faz, você se esforçar para isso. Eu acredito nisso, realmente é um dom. Mas, assim, a maioria das pessoas às vezes tem esse dom e nem sabe. Você tem esse dom e nem sabe. Você gosta de desenhar, você se sente bem vendo um desenho, vendo a arte de alguém que fez e você diz, poxa, tão bom isso, eu queria poder fazer isso. É possível você fazer. É sim possível você fazer. Então, assim, quem quer aprender, vamos continuar. Essa é a segunda aula. Vamos para o capítulo 4. Já trabalhar hoje 2 exercícios. E esse capítulo 4, na verdade, é quando começamos, de fato, a transcrever os exercícios dela. Na aula passada, eu fiz, se eu não me engano, 5 desenhos com vocês. E foi o primeiro, que é liberar o traço, pega uma folha de ofício, faz algumas linhas, porque o papel em branco é o medo do desenhista, né? É o bicho-papão do desenhista. Então, mas é isso, gente. Mais uma vez, esse livro se trata de experiências de uma professora há 40 anos atrás, onde não existia internet, ela trabalhava com o aluno pessoalmente, de cara a cara. Ela chamava os alunos, provavelmente ela tinha o ateliê dela, e lá ela passava as atividades, ela dava o conteúdo dela, ela passava as aulas dela. Então, assim, ela disse que realmente esse primeiro medo, se você quer aprender a desenhar, chega lá, vou sentar, vou desenhar o quê? O papel está em branco. Então ela pede para fazer alguns traços, saltar um pouco a mão, exercitar um pouco a linha, o preenchimento do papel, fiz com vocês isso, e logo em seguida ela pede para o aluno fazer 4 desenhos, são os desenhos iniciais. Se vocês não fizeram, por favor, volta, assiste a primeira aula, faz esses exercícios que eles são importantes. Quais são os exercícios? Primeiro, desenha desenha uma pessoa, desenha um corpo humano, pode ser de cabeça, ou se você tiver alguém ao seu lado, se olhar alguém do seu lado, seria interessante também, mas se não, de cabeça. Faz um desenho, não olha para retrato nenhum. Uma pessoa em pé, um corpo humano. O segundo exercício é faça um retrato também de uma pessoa, pode ser o seu rosto olhando no espelho ou alguém que você esteja do seu lado, pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu companheiro ou companheira, alguém que esteja do seu lado, você olha e desenha. Ela não quer que use retrato, esse é o detalhe, você tem que transcrever o que você vê tridimensionalmente para o papel, bidimensional. O terceiro desenho é desenha a sua mão, né? Se você é canhoto, se você é destro, você desenha a sua mão do lado esquerdo, se você é canhoto, você desenha a sua mão do lado direito. Desenha a sua mão. Posiciona ela como você achar melhor e você observa ela e desenha, observando também. E o quarto e último desenho foi desenhe uma cadeira que esteja ao seu lado. Pode ser um banco, uma cadeira, uma poltrona, mas que você olhe e desenhe. Não pega uma foto. Beleza. Passando disso daí, hoje nós vamos trabalhar que esse desenho daqui que eu acho fantástico, que é o chamado exercício do vaso rosto. Por que isso? Porque quando vocês olham para esses 2 desenhos aqui, vocês, assim, por vez parece ser realmente um vaso, né, uma jarra ou, sei lá, um copo, uma taça,
uma taça. E às vezes você olha, parece, aqui no caso tem um positivo e um negativo. Às vezes você olhando parece que você enxerga dois rostos e realmente essa é a proposta do exercício. É fazer com que o seu cérebro, que é o dominante, predominante, que é o lado esquerdo, no caso para a gente aqui o lado esquerdo, o lado de cá, né, mas para mim o meu direito aqui, o esquerdo que o comando é o que mais está em atividade, é o que sabe e dá nome às coisas, que ele deixe de trabalhar, e o lado direito, que é o lado mais artístico, assim por dizer, o lado perceptivo, o lado que não é utilizado constantemente, comece a trabalhar. Beleza? Vamos para a atividade. Vou colocar a câmera aqui agora. Valeu. Pronto, galera. Então vamos começar. A primeira coisa é aqui é o desenho, né? Eu imprimi para a gente dar uma olhada legal assim a proposta, que é o desenho vaso rosto. Deixa eu pegar aqui, vamos ver no livro aqui, capítulo 4. Vamos lá dar uma olhada. Capítulo 4. Aqui, transição, como passar do lado esquerdo para o direito. De fato, aqui vamos começar os exercícios. Eu peguei a imagem, né? Peguei essas duas imagens, imprimi aqui pra gente, só pra gente dar uma olhada mesmo nela maiorzinha. Deixa ela aqui, bonitinha. Então, ela pede o seguinte, ela pede que a gente reproduza um desenho do vaso rosto. São dois desenhos, na verdade. Vamos chegar lá, vamos fazer o primeiro. O primeiro é o seguinte, vamos lá, eu vou explicar a vocês como é o esquema. Com cuidado aqui, deixa aqui o livro. Então vamos lá, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transcrever o que ela pede e vou já repetindo com vocês o esquema do desenho, beleza? Bom, o primeiro passo é o seguinte, ela pede que a gente faça um desenho, ela diz que provavelmente a gente já conhece do desenho da ilusão é uma ilusão de ótica, vaso e rostos, e quando se olha o desenho, você de certa forma vê os dois rostos de perfil. Cadê o desenho? O desenho aqui. De certa forma, nós vemos os dois rostos de perfil, né? E depois, enquanto ainda olhamos, o desenho parece mudar e transformar-se em um vaso. Beleza, ela mostra a figura. Uma dessas versões é esse desenho aqui. Aí só que ela pede para a gente ler antes aqui de começar a fazer de fato o exercício. Deixa aqui o desenho. Vamos ler. É o seguinte. Desenhe o perfil da cabeça de uma pessoa ao lado esquerdo do papel, voltado para o lado do centro, se você é destro. Se você é canhoto, faz o contrário. Você começa a desenhar o rosto aqui do canto, volta para cá. Nesse caso aqui meu, vou desenhar do lado de cá, é o rosto de uma pessoa voltado para o centro do papel, né, o lado direito. Aí vamos lá. Ela diz o seguinte, faça a sua própria versão de um perfil, pode ser a própria versão, ou fazer olhando para este desenho, não tem problema nenhum. Então vamos lá, qual a ideia? Você realmente representar um rosto, tenta fazer um rosto. Então eu vou fazer aqui ao meu jeito, certo? Eu vou imaginar aqui que seria, tá, tudo bem que eu vou mudar um pouquinho aqui, mas porque eu quero, vamos fazer aqui a testa, aqui seria a sobrancelha, o nariz, o lábio superior aqui, lábio inferior, queixo, aqui um pouco do pescoço, eu posso fazer algum detalhe aqui, pronto, seria basicamente isso aqui. Aí vamos lá, ela diz, ó, mostrei por desenho feito por pessoas destras e canhotas, se desejar, faça a sua própria versão de um perfil. Aparentemente, convém que esse perfil seja produzido com seus próprios símbolos, decorados e armazenados, representativos de um perfil humano. Em seguida, trace uma linha horizontal no topo e na parte de baixo do perfil, formando assim o topo e a parte de baixo inferior do vaso. Então vamos lá, ó, fazer uma linha horizontal aqui, fechando o que seria aqui esse vaso, tanto em cima quanto embaixo. Uma linha horizontal. Até mais ou menos a mesma distância do que eu deixei aqui, do outro lado. A mesma coisa, ó. Tenta imaginar a distância que eu deixei aqui. Beleza. Aí vamos lá. Volte agora ao traçado do primeiro perfil, esse daqui, acompanhando-o com a ponta do lápis. À medida que o lápis percorrer os traços, pense no nome de cada um. Testa, nariz, lábio superior, lábio inferior, queixo e pescoço. Repita este processo pelo menos uma vez. Trata-se de uma tarefa da modalidade E, dá nome às formas simbólicas. Então vamos lá. Ó. Aqui seria um pedaço do pedestal para mim, ou sei lá, um arranjo de cabelo. Aqui vem o cabelo, beleza, aqui vem o cabelo, aqui vem já a testa dessa pessoa linda, aqui seria a sobrancelha,
né? Aqui eu teria uma curva do nariz, aqui o pronunciamento do nariz, a ponta do nariz, a parte inferior do nariz, a parte superior do lábio superior, a fenda entre os dois lábios, lábio inferior, aqui o queixo bonitinho, aqui chegando perto do pescoço, pescoço, e aqui, sei lá, a pessoa tá com caroço no pescoço. Pronto, fechou aqui. Vou fazer mais uma vez, vamos lá. Um detalhe do cabelo, um arranjo, aqui eu tenho cabelo, aí vem cabelo, o cabelo tá bem puxado para cima, aqui já chegou na testa, e eu vim descendo a testa, aqui a sobrancelha, e aí aqui eu tenho a curva do nariz inicial, né? O início do nariz, eu tenho o formato do nariz, o pronunciamento dele, a ponta do nariz, a parte de baixo do nariz, a parte superior do lábio, o lábio superior, a fenda entre os lábios, lábio inferior, aqui eu tenho um queixinho bonitinho, redondinho, aqui é um pedaço indo em direção ao pescoço, e aqui um caroço que o maribondo mordeu. Beleza, fiz isso. Ela quer que você dê nome ao que você está fazendo, simples assim. Em seguida, começando do topo, desenhe o mesmo perfil invertido. Fazendo isso, você completará o vaso. O segundo perfil deve ser o inverso do primeiro, para que o vaso seja simétrico. Aí, então, eu vou olhar aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tentar desenhar a mesma coisa que está aqui, só que opostamente. Então, vamos lá. Vou fazer o exercício mental agora. Eu vou olhar aqui a distância. Desceu, aí vai entrar mais um pouco, aí tem uma testa, aqui a testa, tá o pronunciamento aqui da sobrancelha, aqui tem essa curva aqui eu tenho o nariz, aí ele vai descer aqui, eu tenho o lábio superior, tenho o lábio inferior, aí tem o queixo aqui, ele dá uma entrada, dá uma curvinha para fora, aí depois ele sai aqui um caroço. Fecha. Ai, consegui. Tá, vamos lá. Examine mais uma vez o exemplo. Deixa eu puxar aqui o livro. Peraí, deixa eu botar na outra página. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Vou botar no grampinho aqui para segurar para ele não abrir. Observe mais uma vez o exercício dado. Observe os ligeiros sinais dados pelo seu cérebro de que você está trocando de modalidade de processamento de informações. Talvez você experimente uma sensação de conflito mental a certo ponto, enquanto desenha o segundo perfil. Observe isto e observe a maneira pela qual você resolve o problema. Verificará que está fazendo o segundo perfil de modo diferente. Trata-se de um desenho feito sob a modalidade do hemisfério direito. Aí beleza. Antes de continuar a leitura, faça o desenho, tá? Já fizemos o desenho. Ela continua aqui. Após terminar, agora que você completou o desenho de vaso ou rosto, reflita e procure lembrar-se de como o fez. O primeiro perfil foi provavelmente desenhado bem depressa e seguindo minhas instruções. É traçado enquanto você verbalizava, retraçando na verdade, só que estava retraçado. Enquanto você verbalizava os nomes das partes ao tornar a percorrer os traços com a ponta do lápis. Trata-se de uma modalidade de processamento típico do hemisfério esquerdo, desenhar formas simbólicas de memória e dar-lhes nome. Ao desenhar o segundo perfil, isto é, o perfil que completa o vaso, é possível que você tenha experimentado certa confusão ou conflito. Como mencionei, para completar o desenho, você teve de descobrir uma maneira diferente, um processo diferente. Provavelmente perdeu o senso de estar desenhando o perfil e viu que estava examinando o espaço entre os dois perfis, estimando ângulos, curvas, formas côncavas e convexas que agora não tinham mais nome e eram inomináveis. Em outras palavras, você ajustou constantemente a linha que estava traçando, verificando onde estava e para onde ia, examinando o espaço entre o primeiro perfil e sua cópia invertida. Realmente isso aconteceu. Quando eu fiz esse desenho daqui, eu já comecei a pensar, em outras palavras, né? É o que ela disse ali. Eu fiquei pensando, pô, aqui a curva talvez fosse um pouco menor, mas vamos lá, estou fazendo um exercício aqui com vocês, é um treino, mas essa curva deveria ser um pouco menor, um pouco mais estreita. Aí beleza, desceu aqui, aí veio esse pronunciamento aqui para frente, depois o ângulo começa a voltar para baixo, e aí esse pronunciamento meu ficou maior, mas beleza, eu fiz ele, que seria a sobrancelha. Depois veio para dentro aqui uma curva, ao contrário agora, côncava, né? Olhando da esquerda para a direita, então é côncava,
depois ela volta lá e ficou muito mais arredondada essa ponta do nariz, essa curva daqui. Novamente tornou a descer e reentrar aqui, saiu mais uma vez. Veja que ela desceu um pouco mais vertical. E aí depois veio essa curva mais arredondada, desceu a curva novamente, pronto. Veja bem, galera, o que acontece aqui. Como eu tenho uma certa experiência no desenho, aparentemente é um pouco mais fácil para mim. Talvez vocês não tenham sentido essa mesma facilidade. Eu vou fazer mais um, só para... aqui dá para fazer, não vai atrapalhar não. Vou fazer mais um, só para ver, para repetir, né, de maneira mais rápida aqui, prática, esse primeiro exercício aqui. Eu achei ele bacana. Vamos lá. Tá, então ela pede primeiro para eu dar um nome às coisas. Estou desenhando do lado esquerdo para o direito, porque eu sou destro. Então vamos lá, apontado para o centro do papel. Então vou lá, vou fazer aqui uma parte de cima, um detalhe do cabelo aqui que a pessoa deixou. E aí veio o cabelo, a testa. Aí eu fiz a testa feia, essa, sobrancelha. Aí eu tenho aqui o nariz. Pra fora também tá bem feio o nariz. Aí tem aqui uma boca, a parte de cima do lábio, a parte inferior, um queixo, e aí ele entra, e depois vem o final, um detalhe no final. Essa ficou com a testa bem grande, mas beleza, vamos lá. Faço uma linha horizontal, uma outra linha horizontal aqui em cima, no topo, uma na parte inferior, uma no topo, e tenho o que seria já uma primeira parte do meu vaso. Essa distância aqui, ó, deveria pensar nela aqui antes de terminar, ok? Aqui é a mesma coisa, essa distância seria mais ou menos isso. Então, começando de cima para baixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pensar aqui agora, nessa linha aqui que desceu, ela abre uma curva para lá, para dentro, é sempre o contrário, né? Então, depois ela desce e ela vem de novo arredondando para fora. Então, nesse tombo aqui ele desceu, mais uma vez eu faço uma curva proeminente para fora, ela vem bem acentuada, e aqui ela tem uma proeminência maior ainda. Depois ela volta um pouquinho para o lado de dentro, e essa curva depois ela tem que sair um pouquinho, um pitombinho, depois ela entra, e vai um detalhezinho que eu fiz aqui também, depois ela entra mais um pouquinho, depois ela sai bastante, essa curva que ela arredonda bastante, depois tem uma pontinha mais arredondada, e aí depois eu venho descendo, e aqui eu tenho uma linha para baixo, tenho uma curva meio inclinada para dentro também, depois eu volto com outra linha para fora. Esse volta a entrar, depois a linha desce um pouco mais retinha, né, mais vertical, talvez um pouco mais para o lado de dentro. Eu me atrapalhei aqui, botei muito para dentro, mas tudo bem. Vamos lá, só um exercício. Fechei numa distância, depois ele vai bem mais retinho, uma curva, e depois esse ângulo meu ficou muito fechado, mas vamos lá, vamos terminar. Depois uma outra curva para fora e fechou. Eu achei que ficou mais ou menos, mas tá legal. Entenderam aí? Conseguiram representar? Para mim isso aqui é muito bom. A gente está começando a passar de modalidade do lado esquerdo para o lado direito. Isso aqui foi a primeira tentativa e foi a segunda tentativa. Essa segunda minha segunda tentativa. Aí ela fala aqui, bom, ela dá uma descrição aqui rápida. Como desenhar na modalidade do hemisfério direito? Ao fazer o desenho de vasos rostos, você desenhou o primeiro perfil à maneira do hemisfério esquerdo, como um navegador europeu que percorre uma parte de cada vez e vai nomeando as partes uma a uma. O segundo perfil foi desenhado segundo a modalidade do hemisfério direito, como um navegador primitivo dos mares do sul. Você examinou constantemente os espaços para ajustar o seu curso, ou seja, a direção do seu traço. Provavelmente verificou que era um tanto confuso dar nome às partes, como testa, nariz e boca. Era melhor não conceber o desenho como um rosto. Era mais fácil guiar-se pela forma do espaço entre os dois perfis. O espaço entre os dois. Eu estou pensando nesse espaço entre os dois perfis. Em outras palavras, era mais fácil não pensar, pelo menos não em termos de palavras, no desenho executado segundo a modalidade do hemisfério direito, que é a modalidade do artista. Se você tiver de usar palavras para pensar, faça a si mesmo somente perguntas do tipo: onde começa essa curva? Quão profunda é essa curva? Qual é esse ângulo em relação à borda do papel? Que comprimento tem essa linha em relação a que eu acabo de desenhar? Onde fica esse ponto quando eu passo a trabalhar do outro lado? Onde fica esse ponto em relação à distância da borda superior ou inferior do papel? São perguntas típicas da modalidade D, espaciais, relacionais e comparativas.
Observe que você não dá nome a nenhuma das partes. Nenhuma declaração é feita, nenhuma conclusão é tirada do tipo o queixo deve ser tão saliente quanto o nariz, ou o nariz é recurvado. No próximo exercício, concentre-se em fatores não verbais e relativos. É o próximo exercício que a gente vai fazer agora. Caso o seu hemisfério esquerdo se intrometa, utilizando expressões verbais acerca de coisas separadas, rosto e vaso, procure emudecê-lo. O seu observador oculto pode dizer: não se meta, por favor. Isso, gente, é ela falando aqui para o nosso cérebro falar para o outro lado, né? Não se meta, por favor. O outro lado é capaz de executar essa tarefa. Não vai demorar e logo voltaremos a ter contato com você. É o lado direito tentando emudecer o lado esquerdo. Que pode parecer um pouco estranho, mas é necessário, pois o hemisfério esquerdo não está habituado a ficar de fora. De certa forma, é preciso tranquilizá-lo. Beleza, galera? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é legal também. Vou pegar o papel aqui, outro papel. Desenho de vaso rosto. Número 2. O vaso barroco e o rosto do monstro. Olha aqui. Olha que legal. A ideia agora é fazer um vaso mais complexo, tipo uma bruxa. Parece uma bruxa isso aqui, né? Uma velha, rabugenta, uma bruxa. Vamos lá. Vou escrever isso aqui. Vamos lá, hora de treinar. Desenho do vaso rosto 2. Vaso barroco e o rosto do monstro. Eu falei bruxa, tadinha. Tem bruxa bonita, né? Faça o seu segundo desenho de vasos rostos seguindo as instruções abaixo. Novamente, leia todas as instruções antes de começar. Do lado esquerdo do papel, se você é destro, ou do lado direito, se você for canhoto, desenhe um perfil. Desta vez, desenhe um perfil do rosto mais estranho que você possa conceber. Uma feiticeira, um vampiro, um monstro, como no desenho anterior. Vá dando nome às partes à medida que as desenha, dando nome também aos requintes que você venha a acrescentar, tais como rugas, verrugas, queixos deformados, etc. Aí tem aquela figura, né? Ela fala figura 4445 constitui um exemplo, mas você pode fazer o perfil que desejar. Então vamos lá. Podemos fazer o perfil que desejarmos, não tem problema algum. Vamos lá. Depois de terminar este primeiro perfil, acrescente as linhas horizontais do topo e da parte inferior do vaso. Então vou fazer, certo, galera? Eu vou olhar aqui um pouquinho, porque está ali o desenho, mas vocês podem fazer olhando para o meu ou criando também. Eu não vou olhar totalmente não, eu posso criar também, mas eu gostei daquele dali, ficou bem interessante. Então vamos lá. Tem que ser bem estranho, né? Então vou fazer, ó. A testa dessa bruxa aqui tem muitas rugas. Tem rugas e tem um caroço feio aqui. Isso aqui é só a testa, viu, galera? Da bruxa. Então eu vou fazer o supercílio dela aqui bem grandão. Tá um monstro mesmo. Aqui eu posso fazer até como se fosse um cílio. Fica legal. O olho, o outro cílio. Não podia ter olho. Só o detalhe do cílio, mas enfim, deixa aí. O nariz dela fica bem pronunciado, eu olhei ali agora. Tem um caroço no nariz também. E aí desce aqui uma linha. E aí esse nariz é feio. Tá, eu tenho um lábio superior aqui, que é bem feião também. Tem uns dentes. Posso fazer uns 2 dentes banguelos. A boca está aberta. E aí eu faço aqui mais um dente feio, um outro dente também bem feião. Aqui o lábio, outro inferior. E aqui eu tenho um pedacinho do queixo e bem feio também aqui. Posso fazer umas rugas, uma pelanca velha aqui. Eu já sei que eu vou me estrompar todo para desenhar isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. E aqui ficou o final. Parece um monstro, né? Ficou bem legal. Tá, depois de terminar este primeiro perfil, acrescente as linhas horizontais do topo e da parte inferior do vaso. Então, vamos lá. Parte inferior, uma linha. E o topo. Beleza. Olha essa distância que ficou aqui. Só para eu marcar aqui, começar de uma maneira mais corretinha. Essa aqui já é um pouco menor, então também aqui um pouco menor. Vamos lá. 3. Agora, desenhe o mesmo perfil invertido, completando o vaso, que desta vez é um vaso barroco. Ai, meu Deus. Como no exercício anterior, o primeiro perfil do monstro é um desenho da modalidade E, composto de formas simbólicas que representam os traços do rosto. Especialmente neste complexo desenho de vasos rostos, o segundo perfil é mais fácil de fazer. Talvez só possa ser feito na modalidade do hemisfério direito. A complexidade da forma obriga a transição para a modalidade do hemisfério direito. O objetivo deste exercício não é fazer o desenho com perfeição, mas sim fazer com que você tente sentir a mudança, a transição da modalidade E para a modalidade D. Procure perceber a diferença entre as duas modalidades quando você começar a reconhecer o instante em que faz a transição de uma modalidade cognitiva para a outra, estará dando o primeiro passo na direção de aprender
a controlar por vontade consciente o uso de um ou do outro lado do seu cérebro para determinada tarefa. Tentar desenhar uma forma que percebemos usando a modalidade verbal do hemisfério esquerdo é como tentar usar o pé para enfiar linha numa agulha. Não funciona. O que precisamos é desligar o hemisfério esquerdo e acionar o direito. Para tanto, temos de desbloquear o hemisfério direito, ou como disse Aldous Huxley, abrir a porta na parede. É legal. Próximo exercício destina-se a produzir uma transição mais intensa. Aí já é para o próximo, mas vamos lá, vamos fazer isso daqui. Em outras palavras, eu vou tentar reproduzir isso daqui. Isso dá um trabalho, gente, mas é tão bom. Isso é muito bom. Vamos lá. Uma linha para frente, uma curva para baixo, outra linha para frente. Nessa distância, uma curva para baixo, uma curva mais para dentro. Aí ela abre para fora, abre um pouquinho aqui. Aí ela desce um pouquinho, depois ela sobe com uma pontinha para fora. Depois ela desce e aí vem curvando aqui, mais ou menos. E aí ela desce um ângulo mais abertinho. Desce uma ponta, vai. Aí você vai ficar todo doido. E aqui agora ele sai, e aí ele desce para fora, aí depois curva para o lado de dentro, abre um pouquinho, depois ele desce aqui para dentro, faz uma curva bonitinha, sobe como se fosse uma curva bem bonitinha, depois ele desce arredondado, aí depois, depois ele desce aqui abrindo, e depois vem um pedacinho aqui para fora, depois ele vai bem para fora, e ele vai descendo com um ângulo bem apontado para frente até um determinado ponto, depois ele sai um ponto, essa curva para fora que ele volta, depois ele volta aqui para o lado do centro, depois ele curva para dentro, sobe um pouquinho, não muito, aqui eu já acho que já dá para voltar, ele vem e ele vai para frente novamente, depois ele desce, depois ele... Ai, gente, eu chutei minha base, mas a câmera continua no lugar. Peraí, deixa eu colocar. Eu derrubei. Me empolguei aqui, foi mal, galera. Peraí. Ai. Eu derrubei uma peça que segura o tripé. Pelo amor de Deus, fica aqui. Pronto. Eu acho que tá no lugar. Vamos lá. Foi mal, galera. Perdão. Me empolguei aqui. Aí, vamos lá. Aí desceu aqui, aí vem aqui essa parte para baixo mais vertical mesmo, uma curva para dentro, depois essa curva vai abrindo um pouco para dentro também, mais acentuada, depois ela volta um pouco mais para fora, depois ela volta inclinando para dentro, depois ela arredonda, depois ela desce um pouquinho, depois ela entra, aí vai arredondando, depois ela volta como se fosse uma curva. E ela vem aqui, depois ela desce, aí depois ela vem novamente, como uma curva, sobe. Ai, já tô me perdendo. A curva viria para dentro. Depois ela sobe um pouquinho assim e desce. Depois arredonda para fora, ela sai. Depois ela vem aqui, depois ela vem. E ela aí vem a inclinação bem mais aberta pro lado de dentro, depois uma linha um pouco mais horizontal. Depois ele desce. Depois ele vem aqui para fora novamente com uma distância boa, depois ele desce rapidamente como se fosse um ponto, ele vai para trás, depois ele volta, desce novamente com a curvinha para fora, para o centro no caso, do papel, depois ele desce com um ângulozinho leve, desce um pouquinho vertical, depois arredonda, sobe e arredonda um pouquinho aqui, depois ele desce, depois ele bate aqui, depois ele vai para trás, arredonda para dentro, depois ele arredonda novamente, depois ele arredonda novamente, ó. Já me perdi aqui, mas consegui. Não, esse foi legal, esse foi bacana. Vamos lá, esse foi bacana. Vocês fizeram, esse foi bacana. Vocês perceberam aqui, né? Eu começo, eu não fiz o... eu não fiz o que ela pede pra fazer, que a gente dá o nome, né? Passar umas 2 vezes assim. Pô, eu não fiz. Vou fazer mais um. Fazer mais um. Esse foi o primeiro. Dessa vez eu vou fazer direitinho. Vamos lá. Sem chutar a base, o tripé da câmera. Vamos lá. Vaso barroco. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, se tá no ângulo. Tá tudo ok, tá no ângulo, né? Ficou meio doidinho, mas vamos lá. Bom, começar aqui com a parte de cima. Então eu tenho aqui uma ruga na testa dessa bruxa, desse monstro. Vou tentar imaginar um monstro aqui. Diferente, vamos lá, não vou olhar pro livro não. Vou até fechar ele aqui, não quero nem olhar para ele.
Fecha o livro, fecha o livro. Ó, fechei. Olha, eu tenho aqui rugas na testa. Aí uma testa vai descendo, eu quero enrugar bem ela. Essa é uma testa braba. E aqui eu tenho a sobrancelha. E aqui eu tenho uma entrada. E aqui agora eu tenho o nariz. E esse nariz ele vai ficar bem estranho. Eu quero o lábio superior. E aí eu preciso de alguns dentes. Pô, podia ser um vampiro aqui. Vários dentes aqui. Uma transformação, um vampiro em forma de morcego, sei lá. E aquela boca aberta com vários dentes também. É que me quebra. Vamos lá. E aqui eu tenho o resto do lábio. E aqui eu tenho um detalhe da... parece um vampiro mesmo. Queixo meio feio. E aqui eu tenho alguns detalhes aqui embaixo. E aqui mais um pouquinho, tá bom. Pronto, virou bem feio esse bicho aqui. A linha horizontal. A linha vertical. Fechar o topo. Essa linha vertical minha muito boa. E agora eu vou repetir a distância. Distância aqui. Para não me perder. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Fica melhor. Sem chutar a base. E eu vou repetir tudo que eu fiz dando nome. Vamos lá. Ruga da testa, a cabeça, toda a troncha, bastante ruga. É um bicho com a pele bem feia. E aqui já a testa de fato bem enrugada, como se estivesse com a expressão de mal. E mais testa aqui a sobrancelha, feona, bem feia. Aqui o detalhe do nariz também enrugado. E o nariz bem pontudo. Beleza. Não dá para fazer mais, que eu poderia fazer o olho feião, mas não precisa. Aí vamos lá, o nariz aqui, o detalhe do lábio aqui, dentes bem afiados. Ok. Aqui o final do lábio. Mas esse lábio aqui, ó, tá com a gosma aberta assim. Pronto. Mas não pode fazer isso, não vai ter isso no vaso. Não adianta, gente, é um vaso. Por favor. Deixa de invenção, baby. Tá, vamos lá. Aqui o dente inferior, outro dente inferior. Dente inferior, outro dente aqui bem amolado, outro aqui, o lábio inferior, e aqui um detalhe do lábio enrugado também bem feio, aqui o queixo feio, um detalhe também, rugas, aquela pelanca caindo. Vamos de novo, mais uma vez, ó, aqui pelanca na cabeça, a cabeça dele grande, tá cheio de pelanca na cabeça, testa, e aqui a pele enrugada, a sobrancelha aqui bem grossona para fora, a sobrancelha tá até pequena. Vou até melhorar ela aqui, ó. Já tô tendo um monstro bem ordinário, mas ó. A sobrancelha também ficou ridícula, peraí. Peraí. Aí. Agora ficou legal. Pronto, agora ficou bom. Gostei. Tá com mais cara de sobrancelha. Um monstro. E ele veio descendo aqui, o nariz um pouca ruga do nariz, né? A ponta do nariz ele tá aberto assim, ó. Poderia fazer a fenda do nariz aqui, mas não vou fazer. Então, nariz, o lábio superior, dente, aqui dentinhos bem amolados para mastigar bem gostosinho a pele de vocês. Aqui também mais dente. E aqui o lábio inferior, aqui o detalhe do queixo, aqui também ruga, queixo aqui, rugas bem pelancas caindo, tá beleza? Agora, cérebro esquerdo, descansa, relaxa, durma um pouquinho, direito vai trabalhar. Cérebro direito, vamos fazer direitinho agora, hein? A distância tá boa? A distância tá boa, acho que sim, tá boa. Vamos lá. Primeiro passo, uma linha que desceu, aqui tem uma curva, e ele veio, subiu, depois desceu essa curva, depois ele veio de novo, desceu, veio um pouquinho reto, depois ele desceu mais uma vez, depois ele foi um pouquinho mais uma vez reto, desceu, aí tem logo uma leve curvinha, depois ele veio aqui uma protuberância pequena, aí depois ele ficou bem mais pronunciado, chegou um ponto, ele abriu um pouco mais ainda, desceu, e aí ele abriu uma leve inclinação, e ele veio para frente com a curva maior, e aí ele veio arredondando aqui, voltou, aí chega num ponto aqui, ele já começa a voltar a curva, vai para frente novamente, arredondando bem suave, depois ele desce, depois dá uma arredondada, vem para frente quase um pouco mais próximo, depois ele já volta, não muito, volta, desce, e ele vem, depois ele vai um pouco para dentro, depois ele volta aqui, sai um pouco mais,
desce, e aqui ele vem quase na vertical, uma distância boa, aí depois ele sobe, aí depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce também inclinando para dentro, depois ele sobe, depois ele desce mais uma vez inclinando para dentro, depois ele sobe, depois ele desce um pouco mais arredondado, depois ele sobe menorzinho, depois um pouco mais pequenininho, depois ele desce na vertical até um determinado ponto, depois ele curva para dentro, sobe, depois desce, depois ele sobe novamente curvando um pouco, né? Depois desce, depois ele sobe abrindo um pouquinho mais e abre um pouco mais, desce, sobe e abre um pouco mais, depois ele desce, depois ele sobe mais uma vez, só que pequeno dessa vez, desce, não gostei, mas tudo bem, vamos lá. Abre um pouquinho para fora, bem arredondado, depois ele volta, desce aqui, depois ele volta para o lado de dentro também bem leve, depois ele vai para fora mais uma vez, depois ele entra um pouquinho só, depois ele sai novamente arredondado, depois ele vem um pouquinho mais reto, depois ele desce, inclinando um pouco para o lado de cá, depois ele volta, aí sobe, depois ele desce, aí ele tem uma inclinação mais arredondada, aí ele vai, sobe, depois ele desce um pouquinho, depois ele fecha, toda vez eu me passo no final, parece que vai além. Galera, eu fiz, ficou legal o segundo, esse aqui é o segundo, vamos lá, segundo vaso. Vou fazer um detalhe aqui, só pra gente ver como é que ficou esse vaso. Fazer aqui rapidinho, deixa eu ver, tem um lápis mais macio aqui, são 5B, vou pegar um 5B, fazer esse detalhe aqui. Transformar de fato as imperfeições na minha prancheta, mas tudo bem, vai lá. Eu quero enxergar o vaso. Galera, isso é muito massa. Isso é muito legal. É um exercício muito bom mesmo. Repitam algumas vezes. Já eu já volto com a próxima aula, mas isso aqui é muito legal. Percebam como é a passagem. Vocês conseguem perceber? Deixa eu tentar fazer melhorzinho aqui. Pra também ficar de qualquer jeito, né? Eu quero ver o vaso. Vou ter tudo aqui rapidinho. Preencher essa área. Esses cantinhos. Quero enxergar o vaso. Só tá bem bonita essa passagem de linha do horizontal meio inclinado para esse vertical. Bom, eu não vou também acabar com a ponta do lápis só para preencher de preto, é só fazer uma mancha mesmo, quero visualizar como um vaso. Esse finalzinho, eu nunca gosto do final, não sei porquê. Ô gente, fala aí nos comentários quem tá fazendo aí, por favor. Entra no grupo do Telegram, mostra lá os desenhos, eu quero ver o progresso de vocês. Não fica com vergonha não, manda, porque tudo é treino, galera. A gente tem que começar de um ponto. Chega uma hora que tá melhor, pô. Então não se envergonhe, manda lá, já tem uma galera lá. De vez em quando a galera posta uns desenhos, eu dou uns toques. Entra lá no grupo do Telegram, manda pra mim, eu quero ver o progresso de vocês. Isso também me empolga, beleza? Eu gostei, pô. Parece um vaso, realmente, um vaso bem... Cadê o outro? Esse aqui ficou bonitinho também, olha que legal. Se eu pintar esse aqui, o vaso, o rosto mais simples. Se eu pintar ele aqui, fica legal. E também eu consigo enxergar os rostos. Beleza? Vamos lá. Então, galera,
Hoje a gente fica por aqui. As considerações finais aqui, que eu achei muito divertido, apesar de, desculpa aí, quase que eu derrubo a câmera com o celular e tudo. Mas olha aí, meu primeiro teste aqui do vaso rosto. Segundo, esse aqui. Deixa eu ver se assim é melhor para ver. Pronto, assim, ó. Primeiro teste aqui meu. Gostei, achei massa. Achei bem bacana. O segundo, também achei legal. É aquele em que o rosto é mais simples, não é o vaso barroco. E aqui nós temos o primeiro meu teste do vaso barroco, aquele vaso monstro. E aqui o segundo. Esse ficou bem legal, um vaso bem diferente, né? Com os detalhes aqui no canto. Talvez para o cara pegar aqui, não deixar cair ou pegar embaixo, não sei. Mas enfim, galera, ó. Então é isso. Próxima aula, mais uma atividade. Percebam, quando vocês fazem isso aí, de alguma maneira vocês começam a exercitar o lado direito do cérebro. A visão é diferenciada, vocês estão analisando com mais cuidado as curvas. Ela deixa bem claro isso aí no livro. Eu acho muito legal. Eu acredito que vocês que estão acompanhando aqui as aulas, até chegar ao final do livro, vocês vão estar bem melhores, assim, com uma percepção bem mais apurada. Se vocês estiverem exercitando e treinando, vocês vão estar muito mais com a palavra dinâmico, não é? Vocês vão estar muito mais experientes, essa é a verdade. Vão estar mais experientes, vão estar mais apurados e precisos no desenho de observação de vocês, que nada mais é que desenho realista. No final, ela está forçando você, que diz que não sabe desenhar nada, a conseguir fazer de fato um desenho bem feito, seja ele qual for. Principalmente um rosto, que esse é que todo mundo tem dificuldade, diz que não sabe fazer. Eu não sei fazer o rosto. Você fazer uma fruta, mas não sei fazer o rosto. A fruta sai toda melecada, troncha, mas enfim, é isso. Beleza, um cheiro para vocês aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.